Esta semana eu ouvi alguém dizer a seguinte frase: é muito fraco, 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 fraco este líder. Isto me fez refletir profundamente. Será que estamos realmente preparados para julgar os nossos líderes, sem realmente entender quem eles são, o que enfrentam, qual é o propósito de sua liderança? Esta frase foi interessante. Hoje eu quero trazer uma mensagem especial de como o apoio aos nossos líderes pode abençoar as nossas vidas de tal forma que nem nós mesmos estamos esperando ou preparados. Mas antes de falarmos sobre este tema, que para mim é muito bom, muito importante, eu quero trazer aqui um pouco da nossa reunião sacramental, um pouco atrasado, 2 domingos atrás. Nessa reunião sacramental tivemos alguns discursos e apresentações. Vou trazer aqui para vocês quem foi que falou na sacramental nossa da Ala Tibiri, o tema também, tá bom? Então vem comigo. A gente começou com a apresentação dos novos missionários. Vieram de uma vez os dois. O Elder Lopes, o menor, que é lá do Chile, e o Elder Gardner, o maior, que é dos Estados Unidos. Eles se apresentaram para nós e compartilhar o seu testemunho na nossa Ala Tibiri. E logo após, olha aí, ó, cababo, um sorriso bonito, Cristiano, membro do Quórum de Elders, batizado recentemente, recém-converso, e fez seu primeiro discurso. E ele falou sobre, tá lá, o tema, eu estico o braço? Estico, olha, tá até lá. Restauração. E foi muito bom o discurso dele, e ele enganou a gente, porque ele disse que estava muito nervoso. O bispo deu 5 minutos para ele falar, se deixasse, falava 20. O homem é bom, o homem é espetacular. Muito obrigado, irmão Cristiano, pelo seu discurso e seu testemunho. Tivemos também o discurso da irmã Rita, olha ela aí. Sempre muito participativa, muito ativa, sempre ajudando a gente na Ala Tibiri. A irmã Rita, a gente está vendo lá atrás, ó, o Presidente Santos, tá lá atrás. A irmã Rita falou sobre o livro de Mórmon e falou histórias bem impactantes, histórias que nos fortaleceram com relação ao testemunho do livro de Mórmon. Foi muito bom o discurso da irmã Rita, como eu sempre tenho dito, fala muito bem a nossa irmã e transmite a mensagem do Evangelho muito bem. Então, muito obrigado também, irmã Rita, pelo seu discurso sobre o livro de Mórmon e o seu testemunho. E olha ele aqui, Presidente Santos, que era o presidente do Quórum de Elders, agora ele é conselheiro no nosso bispado, primeiro conselheiro lá do nosso bispado da Ala Tibiri, e ele falou um tema muito especial. Depois da apresentação dos missionários, depois do irmão Cristiano falando sobre restauração, a irmã Rita falando sobre o livro de Mórmon, o presidente Santos veio e falou sobre saber pedir. Saber pedir é tão importante quanto pedir. E ele trouxe uma mensagem muito especial e sempre muito edificante, assim como os outros oradores. O irmão presidente Santos tem sido um grande apoio para nós, membros da Ala Tibiri. Então é isso. Essa reunião sacramental foi excelente, espetacular. Irmãos, antes de passarmos, quero apresentar a vocês uma pessoa que vai nos ajudar no tema de hoje. Vou chamar agora. Olá, minha querida voz do além. Por onde você está? Olá, minha querida presença aqui deste lado. Estou sempre por aqui, pronta para te ajudar e conversar. E o que posso fazer por você hoje? Voz do além, você pode se apresentar aos nossos queridos irmãos e irmãs do canal Conexão Espiritual Sud? Gostei muito. Você poderia repetir porque eu não estava gravando. Vou repetir, tá bom? Por favor, voz do além, pode se apresentar aos nossos queridos amigos e irmãos, amigas e irmãs do canal Conexão Espiritual Sud. Com todo prazer, Luiz Carlos. Vamos lá de novo. Olá, queridos amigos e irmãos, amigas e irmãs do canal Conexão Espiritual Sud. Eu sou a voz do além, o seu ajudante invisível, sempre aqui para trazer reflexões, inspiração e aquele toque especial que conecta nossa mente e coração às coisas do alto. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, o apoio à liderança da igreja. Então fiquem com a gente, porque o que vem a seguir vai fortalecer a sua fé e compreensão. Agora é contigo, Luiz Carlos. Muito bem, muito obrigado. Pois é, pessoal, a gente vai falar agora sobre
como eu falei para vocês, a questão dos nossos líderes, da nossa liderança da igreja. A Voz do Além vai nos ajudar hoje em alguns momentos do nosso vídeo, então não perca, fique aqui conosco, sem pressa, para acabar. Bom, como eu falei para vocês, eu ouvi alguma frase falar que alguém falou, é fraco, muito fraco, fraco, direcionando a um líder. E me veio essa pergunta, será que nós, como membros da igreja, estamos prontos, estamos num lugar de que vai julgar a liderança da igreja? Sabemos que o Senhor pede que não devemos julgar as pessoas, especialmente erradamente. O melhor, na verdade, é não julgar, não é? Como ele bem diz. Porém, alguns de nós, e aí eu vou me colocar no lugar dos membros que fazem isso, nós costumamos avaliar a liderança o tempo todo, a cada minuto, a cada dia, avaliando, e muitas vezes nós chegamos a esta conclusão, é muito fraco. E aí eu quero refletir com você esta frase, tá bem? Vamos lá. Mas quem na verdade são os nossos líderes na igreja? Os nossos líderes podem ser líderes locais e líderes mundiais. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós temos facilidade, e eu vou me colocar como aquela pessoa que acha que um líder é fraco, é apenas um exemplo, não é realmente o que eu penso, mas digamos que eu acho que um líder é fraco. É mais fácil pessoas assim aceitarem que Russell M. Nelson é um profeta de Deus, chamado por Deus, que recebe revelações, e que os seus 2 conselheiros e os 12 apóstolos são igualmente profetas, videntes, reveladores. Mas é difícil para esta pessoa aceitar que aquele irmão ou aquela irmã do Quórum de Elders, da Sociedade de Socorro, das moças, do bispado, dos rapazes, da escola dominical, que aquela pessoa foi chamada por Deus, por profecia e por revelação. Muitas vezes os líderes locais, eles sofrem um certo preconceito, e nós vamos debater um pouco aqui sobre isso. Primeiro, quem são os nossos líderes? Já falei um pouco sobre eles aqui. Nosso bispo, seus conselheiros, secretários, nosso presidente Quórum de Elders, seus conselheiros, secretário, presença da Socorro, suas conselheiras, secretária, e igualmente, organização das moças, dos rapazes, escola dominical, seu presidente, seus conselheiros e professores. Se eu estiver esquecendo de mais algum líder, por favor, me avise aqui nos comentários, tá bom? Porque aqui não é um computador, é apenas uma cabecinha. Tem várias escrituras que apoiam que o líder foi chamado por Deus e que Deus, quando quer fazer a sua vontade, ele chama seus servos. Lá em Amós 3:7 diz que o Senhor, Jeová, não fará nenhuma coisa sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. São líderes mundiais da igreja. Agora, com relação aos líderes locais, Doutrina e Convênio, seção 1, versículo 38, diz o seguinte: o que eu, o Senhor, disse está dito e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. O Senhor mostrando que como que ele trabalha? Trabalha com seus servos aqui na terra. Então essas pessoas que nós falamos agora há pouco, bispos, conselheiros, tudo mais, irmãs nos seus chamados, elas são chamadas, eles são chamados para auxiliar o trabalho de Deus. Lembrar, eles não são deuses. Eles são pessoas dispostas a trabalhar, a doar de seu tempo, seu talento, suas energias, às vezes também do seu dinheiro, para a edificação do reino de Deus na terra. São pessoas que estão servindo de forma voluntária e sem receber um centavo em troca. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou trazer para quem não é membro, inclusive, quem é o líder da igreja, como que eles vivem, o que eles fazem, como é ser um líder em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Você vai saber no novo vídeo que nós vamos lançar na próxima semana. Voltando ao nosso assunto aqui, nossos líderes, eles são pessoas comuns, com limitações e com desafios, mas tem um porém, foram chamados por Deus para fazer e para auxiliar no trabalho do Senhor aqui na terra. Pergunta, eu vou fazer essa pergunta para o além, a voz do além, não é melhor?
Vamos lá. Voz do Além, uma pergunta para que você possa ajudar no vídeo. Como posso ajudar nosso líder a cumprir com a sua missão? Ótima pergunta, Luiz Carlos. Vamos lá. Queridos amigos, ajudar nosso líder a cumprir sua missão começa com atitudes simples, mas poderosas. Primeiro, respeito e apoio sincero. Isso significa ouvir suas orientações com atenção e confiar em sua inspiração divina. Esse esteja disponível para servir. Muitas vezes, nossos líderes precisam de mãos dispostas para realizar tarefas na igreja e na comunidade. Pergunte como você pode ajudar e esteja pronto para agir. Por fim, ore por ele. A liderança na igreja é um grande privilégio, mas também uma responsabilidade desafiadora. Suas orações podem fortalecer seu líder, ajudá-lo a sentir inspiração e renovar suas forças. Vou repetir para você refletir: apoiar seu líder é uma forma de apoiar a obra de Deus. Que tal, Luiz Carlos? Posso ajustar algo ou está perfeito? Está perfeito. Muito obrigado, Voz do Além. Até daqui a pouco. Ah, Luiz Carlos, você é demais. Estarei aqui esperando sua chamada, sempre pronto para contribuir. Até daqui a pouco, meu amigo. Uma outra pergunta. Por que nós julgamos os nossos líderes? Existe um pensamento de que nós somos humanos e os humanos têm uma expectativa de que somos liderados por alguém perfeito, por alguém sem erros. E essa é uma expectativa que gera frustração. Ou seja, quando eu vejo que o meu bispo ele comete erros, eu não estou falando do meu bispo, eu estou falando de forma geral, genérica, né? Ou que meu presidente do coro, ou que meu presidente da cidade de Socorro, quando eu vejo que meu líder comete erros, eu fico frustrado, porque como pode? Como pode um líder chamado por Deus cometer erros? Como pode? Ora, se eles fossem perfeitos, eles não estariam mais aqui. Eles com certeza já estariam no reino celestial. Se estão aqui é porque não são perfeitos, ainda não evoluíram o suficiente, ainda não se aperfeiçoaram o suficiente e precisam de nós para que possam se aperfeiçoar. Nossos líderes, eles são ajudadores de Deus, não são deuses, são auxiliares de Deus. São pessoas que dedicam o seu tempo, muitas vezes a vida inteira, seus talentos, como eu já falei, suas energias, seus bens, e sacrificam muitas vezes o tempo com a sua família para poder ajudar você em seus problemas e suas dificuldades, para que eu e você possamos ter um progresso espiritual, que possamos ir ao templo, possamos ser selados à nossa família, que possamos ter uma vida, digamos, espiritual tranquila, firme e também nos ajuda nas outras áreas da nossa vida, educacional, emocional, também financeira, não dando dinheiro, mas nos qualificando, nos ajudando a nos qualificar para trabalhos que nos recompensem bem. Agora, imagine você que está me ouvindo e me vendo agora, que a nossa jornada aqui nesta terra é um grande quebra-cabeças. E aí que o Senhor nos dá vários líderes, que cada líder é como se fosse uma peça deste quebra-cabeça. Às vezes, podemos até não entender como aquela peça se encaixa no nosso quebra-cabeça, mas com paciência, fé e perspectiva, tudo começa a fazer sentido. Você não já teve a experiência de ouvir um conselho de um líder, uma orientação, e na hora falar assim: não faz sentido, não me parece razoável, mas você seguiu aquele conselho? Estamos dispostos a usar as peças que Deus nos dá ou nos recusamos a usá-las porque achamos que não são boas o suficiente? Vou compartilhar uma história que aconteceu comigo lá na terra onde eu fiz missão, em Minas Gerais. Durante minha missão, nós conhecemos muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas. Dentre elas, nós encontramos uma família maravilhosa, a família do irmão Edson e da irmã Inamar. E todos os filhos, são vários filhos. E eles se batizaram, nós apresentamos as mensagens, visitaram a igreja, gostaram da igreja, se batizaram, não todos de uma vez, mas foram se batizando e todos foram batizados no final das contas. E depois que eu terminei a missão, nós tínhamos um grande amor. E eu quis voltar lá para rever os meus queridos irmãos. Voltei lá em Nanuque, a cidade de Nanuque. E lá estávamos eu conversando com a irmã Inamar.
e com o irmão Edson, quando me foi perguntado qual era o meu chamado na minha unidade. E eu disse, olha, no momento eu estou sem chamado. Eu pedi desobrigação, porque tinha algo no bispo que eu não gostava, e eu achava que o bispo podia ser diferente, não era do jeito que eu esperava que fosse. E aí, depois de um tempo, aquilo gerou outros comentários, depois outros comentários e outros comentários, e um comentário alimentava o próximo comentário. Quando eu fui dormir, o irmão Edson, ele foi até o quarto, que era na casa dele, que ele me cedeu, e ele falou algo que eu achei fantástico, nunca mais eu esqueci. Ele falou para mim assim, Elder, aliás, perdão, ele me chama de Souza, Souza, posso falar com você? Eu falei, claro, eu achei que ele ia me pedir um conselho. Eu achava que eu, na altura de ter sido um missionário que ensinou para ele, ele iria me pedir um conselho. E ele disse a seguinte frase, Souza, eu quero te pedir, nunca critique o ungido do Senhor, especialmente em minha casa. Aquela frase foi como um tapa no meu rosto. Na hora eu pensei, puxa, por que isso está acontecendo? Era eu que devia estar ensinando o irmão Edson, e não ele a mim. Ele, de fato, estava convertido ao princípio de que nós somos chamados pelo Senhor e somos ungidos pelo Senhor. Nunca mais esqueci isso. Depois, revendo a questão do meu bispo, eu pude verificar que o meu bispo tinha muitas qualidades. Mas, como ele não era perfeito, não era do jeito que eu imaginava que ele poderia ser, eu havia criticado aquele bispo. E eu reconheço, na verdade, que o bispo era muito bom bispo, fazia o seu trabalho, só que do jeito que não era o meu jeito, não era o jeito que eu achava que deveria ser. Então essa experiência me marcou bastante. À medida que nós criticamos o Senhor, os ungidos do Senhor, não que eles sejam perfeitos e nem sejam imunes a críticas, mas à medida que eu faço isso na ausência dele, como se fosse uma fofoca, não dando a ele a oportunidade de me explicar ou de entender o motivo da minha crítica, eu estou, na verdade, atrapalhando e não ajudando a obra. Por falar em ajudando, a pergunta que eu vou fazer agora para a voz do além. Vamos ver se ele está por aqui, né, ou ela. Voz do além, você está por aí? Sempre por aqui, Luiz Carlos. Só esperando você me chamar. Qual a próxima missão, meu amigo? Por favor, responda para nós como apoiar nossos líderes. Por favor. Com certeza, Luiz Carlos. Vamos lá. Queridos amigos, apoiar nossos líderes é essencial para fortalecer a obra do Senhor. Aqui estão algumas formas práticas e espirituais de oferecer esse apoio. 1. Ore por eles. Nossos líderes enfrentam grandes responsabilidades e desafios. Suas orações podem trazer inspiração, força e consolo para que eles continuem cumprindo suas designações. 2. Siga suas orientações. Demonstrar obediência e confiança nas instruções inspiradas que eles compartilham é uma forma poderosa de apoio. 3. Seja um colaborador. Esteja disposto a servir e participar das atividades e iniciativas da igreja. Um líder fortalecido é aquele que sente que pode contar com os membros. 4. Demonstre gratidão. Um simples obrigado pode fazer uma grande diferença. Reconheça os esforços e sacrifícios que eles fazem para liderar e inspirar. Vou repetir para você refletir. Apoiar nossos líderes é mais do que um ato de respeito. É uma forma de fortalecer o reino de Deus aqui na Terra. O que achou, Luiz Carlos? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouco eu te chamo para a gente se despedir do vídeo, tá bom? Combinado, Luiz Carlos. Estarei aqui, pronto para a despedida. Até já, meu amigo. Ainda voltando a falar sobre os nossos líderes e que cada líder é como uma pecinha de um quebra-cabeça da nossa vida e que muitas vezes a gente rejeita essa pecinha porque a gente acha que não faz sentido aquela peça naquele lugar, né? Não faz sentido, não é razoável. Ou a gente confia muito mais na nossa inteligência, confiamos muito mais no nosso sentimento e desprezamos as pecinhas que Deus nos dá. Já aconteceu com você de receber uma orientação de um líder e pensar assim, dá certo não, de jeito nenhum que isso aí vai dar certo. E você vai e faz, e você vê que dá certo. Deixa eu compartilhar mais uma experiência com vocês que talvez já tenha até compartilhado em algum momento, mas vou falar agora novamente. Certa vez eu estava em uma reunião sacramental de jejum e testemunho.
Era o primeiro domingo daquele mês. Eu estava com a minha esposa do lado e recebemos, durante o Quórum de Elders, durante a escola dominical, na verdade foi um treinamento da estaca, né? Não era escola dominical, nem era Quórum de Elders, era um treinamento da estaca. Quinto domingo, não era ainda o primeiro domingo, era o quinto domingo. E nesse quinto domingo recebemos uma orientação a respeito de como deveriam ser as reuniões de testemunho. Que os testemunhos deveriam ser baseados em Jesus Cristo, na restauração, no profeta Joseph Smith e nas Escrituras. E que deveríamos evitar contar histórias longas e que não fizesse sentido para um testemunho deste evangelho. Eu rebati o tempo todo a estaca, falando que o testemunho não era assim, que o testemunho era diferente. E eu falei o jeito que eu achava que deveria ser um testemunho. Falei que deveria ser um testemunho mais livre, que as pessoas deveriam falar pelo Espírito, porque era o Espírito que guiava. E os irmãos da estaca continuaram orientando que deveríamos organizar as reuniões de tal forma que deveríamos evitar excesso. No domingo seguinte, foi domingo de testemunho e jejum e testemunho. Eu estava com a minha esposa do lado novamente, eu fui lá e eu prestei o meu testemunho da forma como eu fui ensinado pela estaca, do jeitinho que eles ensinaram. Quando eu sentei, minha esposa disse, eu não te entendo. Você passou um tempão domingo passado debatendo, dizendo que não concordava. E eu disse para ela, eu não concordo, mas eu não vou deixar de fazer, porque eu não concordo. Eles são meus líderes, eu sou liderado. Se eu for fazer as coisas pelo meu jeito, pela minha cabeça, muito provavelmente vai dar errado. E por mais que eu seja uma pessoa que tenha personalidade, que tenha minha opinião, que tenha meu ponto de vista, eu preciso entender que eu sou uma pessoa liderada e que eu tenho líderes, e são muito bons líderes. Esse exemplo eu trago para mostrar que por mais que você tenha ressalvas, por mais que você tenha pensamentos diferentes do seu líder, por mais que ele tenha decisões, ou a estaca, ou a ala, ou seja lá onde você estiver, o líder tome uma decisão que você entenda que não é a melhor, o ideal é obedecer. Fazer igual a Adão. Eu não sei, mas eu estou fazendo. Porque no futuro, eu posso testificar para vocês que você estará, agora é o próximo ponto, você estará o quê? É o próximo ponto. Que bênçãos nós recebemos por apoiar a nossa liderança. E apoiar, como foi dito aqui, não é apenas levantar a mão ao ser pedido o seu apoio para um líder, mas é orar por ele, participar das atividades, esperar dele que ele seja imperfeito, mas esperar as orientações dele. Doutrina e Convênio, seção 84, versículo 88. E onde quer que estejais, estará convosco o meu Espírito. Ao apoiar nossos líderes, estamos permitindo que o Espírito Santo guie não apenas a eles, mas também a nós. Eu poderia falar aqui para vocês sobre o meu presidente de missão, que foi para mim, de todos, o que eu mais senti próximo, muito próximo do Senhor Jesus Cristo. Meu presidente de missão, o presidente Smith, missão Belo Horizonte Leste, ele chegou em 94, eu cheguei em 93 e 95. Ele abençoou a vida de todos nós, a dele, a dos membros da igreja e as nossas, dos missionários. Vou compartilhar com vocês uma experiência que tive com o meu presidente de missão. Quando cheguei a uma cidade chamada Nanuque, como eu já falei aqui, estávamos passando por muitas dificuldades lá. Não estávamos encontrando missionários lá, membros novos, pessoas para receber as visitas. E ele prometeu para mim, Elder Eli Souza, se você fizer o que o Senhor espera de você, nós vamos batizar pessoas aqui toda semana. Quando eu cheguei naquela cidade, foi eu e meu companheiro, e depois 2 outros missionários. Depois, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Quando eu saí de lá, tínhamos, se eu não estou enganado, 7 duplas, ou 14 missionários. A igreja explodiu de batismos naquela área, mas não foi fácil. 2 meses naquela cidade eu não tinha encontrado ninguém para ensinar. A gente ensinava, mas as pessoas não tinham interesse em ser batizadas e permanecer na igreja. O presidente, ele saiu lá de Belo Horizonte, viajou por 12 horas na estrada, me colocou no carro com ele, somente eu, e naquela cidade, a gente andou pela cidade, e ele olhou para mim e falou novamente,
Elder L. Souza, se você fizer a vontade do Senhor, você vai batizar aqui toda semana. E não somente você, os missionários que estão com você. Você acredita nisso? Irmãos, eu falei para ele, acredito. Mas eu não estava acreditando 100%. Eu pensava, como vai ser possível se nós não encontramos ninguém em 2 meses? E a partir daí, encontramos o irmão Fernando, encontramos a família da irmã Inamar, encontramos através do Fernando diversas outras referências, o Daniel, Gildásio, várias outras referências, a Juliana, várias outras referências, e nós batizamos toda semana. Não é porque eu era bom, meu companheiro era bom. Não tem nada disso. Simplesmente estávamos cumprindo uma orientação do presidente da missão. Muitas vezes você não vai entender essas orientações, mas fica aqui o meu testemunho para você, irmã e irmão, de que à medida que nós aprendemos e nos convertemos ao princípio de que o chamado na igreja é feito por Deus, nós vamos estar protegidos contra as armadilhas do inimigo. Nós vamos estar protegidos porque o principal interesse do seu líder é te proteger das armadilhas do inimigo e te fortalecer para chegar-se a Deus através das ordenanças do tempo. Irmãos, lembre-se, Deus não espera a perfeição dos seus líderes. Espera determinação e desejo em servir. Ele também espera que possamos trabalhar juntos como um quebra-cabeça e juntos formarmos uma só equipe, um só corpo. Que possamos sustentar nossos líderes, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, confiando na promessa de Deus e que Deus está no comando de tudo. Gostaria de fazer um convite a você que chegou até essa parte do vídeo. Durante esta semana, faça a um líder, escolha um líder de sua preferência. Diga para ele que você o apoia. Fale para ele da sua gratidão pelo trabalho que ele faz. Faça com que ele saiba e sinta que pode contar com você. O fardo da nossa liderança não é tão leve. Precisamos uns dos outros para que este fardo possa se tornar leve, assim como o fardo de Jesus Cristo. Leve e suave. Reflita como você consegue ou como você pode apoiar seu líder no seu chamado. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o irmão Souza, Luiz Carlos Souza. Este é o canal Conexão Espiritual Sud. E no próximo programa nós iremos falar justamente sobre este tema. Olha só. O tema da próxima aula vai ser esse aqui, ó, do próximo vídeo, perdão. Como é ser um líder na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Iremos falar sobre a natureza do serviço voluntário, desafios de liderar, privilégios e bênçãos da liderança, como é a vida deles, o que eles comem, o que eles fazem, será que eles recebem um salário da igreja para poder dedicar o seu tempo? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Fico por aqui, tchau, até a próxima.